Olá família, vamos para mais um Evangelho. Capítulo 24, não pôr a candeia debaixo do alqueire. Os tópicos são: a candeia debaixo do alqueire, por que fala Jesus por parábolas, não ir aos gentios, os sãos não precisam de médico, a coragem da fé, carregar a cruz, quem quiser salvar a vida. Capítulo fantástico, que eu aconselho demais a leitura, que vem explicar que Cristo disse que não há nada escondido que não vai ser descoberto um dia. E ele falava por parábolas. Então, foi questionado por que então que ele falava por parábolas. Ele deixou bem simples o conhecimento de que fora da caridade não há salvação, de pagar o mal com o bem e que Deus é o Deus de amor. A lei é a lei de amor. E para alguns aspectos espirituais, ainda não preparados para o conhecimento, ele deixou em parábolas e aí ficou oculto, mas ficou explícito, porém oculto, porque a ignorância ainda, o intelecto não tinha amadurecido. E hoje, com o desenvolvimento da ciência e com a voz da espiritualidade, vem nos esclarecer sobre alguns tópicos que ficou sem compreensão na época. Capítulo fantástico, aconselho demais a leitura. Vamos conversar um pouquinho sobre ele. Por muito tempo, as religiões guardaram com seus mistérios, como sobrenatural, capacidades naturais que todo ser humano possui, pois todos somos médiuns, portadores dos mais diversos talentos. A espiritualidade, respeitando o tempo de cada um, auxilia a todos no melhoramento moral, para que esses dons sejam usados para servir, nos explicando sobre as leis divinas, que sem distinção rege a todos. A lei de ação e reação, lei do merecimento, lei da atração, etc. Conhecimento simples que nos faz despertar sobre quem somos e as capacidades que possuímos. Que a luz e as trevas habitam dentro de nós, que com o livre-arbítrio escolhemos tudo o que quisermos fazer, com a responsabilidade de colheita sobre tudo o que plantamos. A espiritualidade vem esclarecer os que se encontram no caminho do bem, para auxiliar os que se encontram perdidos em suas próprias trevas. A mediunidade, sendo uma condição orgânica que todos possuem, como ver, ouvir e falar, não há nenhuma que o homem, em consequência do seu livre-arbítrio, não possa abusar. Porém, ninguém deixa de ser responsabilizado pelas suas ações. A mediunidade não implica necessariamente as relações habituais com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dócil aos espíritos em geral. O bom médium não é, portanto, aquele que tem facilidade de comunicação, mas o que é simpático aos bons espíritos e só por eles é assistido. É nesse sentido, unicamente, que a excelência das qualidades morais é de importância absoluta para a mediunidade. Todo ser humano que não busca caminhar no bem, se melhorar moralmente, dá acesso a espíritos perdidos, mistificadores e trevosos, capazes das mais diversas atrocidades, com a responsabilização do homem sobre todas as portas que ele abre. Família, por muito tempo ficou mal compreendido o oculto para algumas religiões, ocultaram o conhecimento de que nós possuímos, quem nós somos, quais são nossas capacidades e qual é a interação entre espíritos encarnados e desencarnados. Hoje, com a voz dos espíritos ecoando no globo inteiro, através das religiões espirituais, vem nos explicar com simplicidade que todos nós coexistimos, encarnados e desencarnados. A morte não existe mais. Somos todos uma centelha divina, somos espíritos eternos em passagens breves na encarnação terrena, para aprendizado, para aprimoramento e para aperfeiçoamento. Então, o Deus vingativo deixou de existir, o castigador que tudo punia, e o demônio que quer nos afastar de Deus também deixou de existir, mostrando para nós que todos nós somos duais, possuímos qualidades positivas e qualidades negativas, todos nós temos luz e trevas, e nós temos o livre-arbítrio. Filhos de Deus, Criador do Universo, somos então co-criadores da nossa própria realidade. Tudo nós podemos fazer o que a gente quiser, escolher o que a gente quer fazer, que caminho a gente quer seguir, se a gente quer agir no mal, se a gente quer agir no bem.
Só que a sementeira é livre, a colheita ela é obrigatória. E conhecendo ou não as leis que regem o universo, não deixa de servir para nós. Ela não deixa de reger a nossa vida porque a gente não acredita ou porque a gente não conhece, né? Então, a lei de ação e reação, uma lei física provada em laboratório, é a mesma lei que implica sobre todas as vidas no universo. Toda ação gera uma reação em sentido contrário de mesma equivalência. Tudo que eu emano é o que eu recebo de volta. Então, se eu quero paz, se eu quero melhoramento, se eu quero harmonia, se eu quero amor, se eu quero alegria, é nesse sentido que eu tenho que caminhar. Essas têm que ser minhas ações. Porque se eu continuar manipulando guerra, eu jamais terei paz. Se eu continuar manipulando rancor, destilando veneno, jamais eu terei paz. Então tudo que a gente vibra é os caminhos e são as portas que nós abrimos para as coisas equivalentes chegarem até nós. E a lei de afinidade é a mesma para a espiritualidade. Se eu tenho uma conduta sem caráter, se eu tenho uma conduta de maldades, se eu tenho ruindade, eu vou atrair espíritos de mesma afinidade. E energias iguais se atraem. Se eu me procuro cuidar da minha vida, dos meus processos, me amar, me respeitar, automaticamente é isso que eu vou manipular, vou começar a respeitar a todos, respeitar a todos, cada um segundo a teu tempo, amando e cuidando da minha vida, tentando ser o melhor de mim, tentando auxiliar o máximo que eu puder, automaticamente serei afinado por espíritos de mesma equivalência. Então nós escolhemos as nossas afinidades. Nós escolhemos quem anda com a gente. Nós escolhemos tudo que nós quisermos plantar. E nós escolhemos automaticamente tudo que chega até nós. Nós somos a porta. Então, aqui vem dizer sobre a responsabilidade do médium, mas todos somos médiums. Então, não é só o médium de trabalho, de incorporação, que está em desenvolvimento dentro de uma crença espiritual, que tem que agir com ética, que tem que buscar seu melhoramento moral. Todos os seres humanos encarnados sofrem os mesmos processos obsessivos. Todos nós temos isso. Então, nossos melhores amigos são os obsessores, aqueles que gostam de tudo que é de errado que a gente gosta, tudo que é errado que a gente faz. Eles, por afinidade, se aproximam de nós. E se a gente caminhar no bem, se a gente procurar cuidar da nossa vida, se equilibrar, se reformar, se amar, se respeitar, afinamos com Deus, com a espiritualidade de luz, por ele somos orientados. Então, um bom médium é aquele que incorpora todos os espíritos. Não, aquele que por afinidade e vibração energética trabalha com bons espíritos, com a espiritualidade de luz para levar auxílio, para levar conforto, melhoramento, paz, verdade, amor, diante da espiritualidade de luz, como nós nos sentimos. É a aula que a gente teve dentro da Umbanda. Diante de um guia de luz, a gente é orientado ao bem, a gente é orientado ao amor, ao melhor vista das nossas vidas, dos nossos processos, a nos amar, a nos respeitar, a como agir para que coisas boas cheguem para nós. Diante de um espírito perdido, é mistificador, é zombeteiro, é trevoso, é raiva, é cólera, é mágoa, é mentira, é tudo isso. Você não se sente confortável diante de um espírito sem luz. Então, cabe a nós, que vem dizer sobre a responsabilidade, a importância do melhoramento moral para a qualidade dos trabalhos mediúnicos. Sem reforma íntima, sem melhoramento moral, sem cuidar da sua vida, sem se amar, sem se respeitar, sem buscar equilíbrio dentro de você, sem se afinar com coisas boas, automaticamente você não vai estar sendo assistido por espíritos de luz, porque energias iguais se atraem. Então nós atraímos esses espíritos que estão na mesma faixa vibratória e aí vira uma bagunça. Então é de extrema importância para todos os seres humanos a busca do melhoramento moral e de importantíssima responsabilidade para um médium de trabalho a reforma íntima, o melhoramento moral, a fim de equilibrar a nossa vibração, se equalizar com o bem, para levar auxílio, para levar conhecimento, para levar amor, para levar conforto para as pessoas. Automaticamente passa por nós, fica em nós, nós só recebemos o que doamos,
nós vamos aprendendo, nós vamos melhorando, fazendo melhores escolhas, e aí a gente começa a descobrir que a capacidade e a escolha é toda nossa, de todo ser humano. Então, ninguém colhe aquilo que ele não plantou, ninguém se salva com a bênção do outro, e ninguém sofre com a paga e a colheita ruim do outro. Cada um responde por si. Por isso a importância, a extrema importância que de tempos em tempos a espiritualidade vem nos trazer. Cuida da sua vida, do seu processo. Se puder auxiliar, auxilia. Se não puder, não atrapalha. Cuide da sua vida. Manipule coisas boas. Melhore seus pensamentos, a qualidade dos seus pensamentos. Cuide dos seus processos. Se ama, se respeita. Aceita quem você é e aonde você está. Nós estamos evoluindo. Não se cobra de uma criança a responsabilidade de um adulto, porém tudo que ela fizer, ela vai colher. Então cabe a nós escolher o nosso melhor caminho, o nosso melhor processo, a fim de manipular energias benéficas, coisas boas, sem cuidar dos problemas da vida dos outros, que nós não respondemos. A gente não responde pelas ações de ninguém. De tempo em tempo, a espiritualidade vem trazendo a mesma instrução. Você não tem nada a ver com a vida do outro. Você não vai ser responsabilizado pela ação do outro, é pelas suas. Então cuide das suas ações, melhore você, cuide de você. Reforma íntima é processo individual, intransferível, e ninguém tem responsabilidade com isso. Nós somos o único, somos os únicos, porque nós somos a porta. Então é assim, todos nós somos responsáveis por tudo que nós fazemos. Se eu abro uma porta para o mal, eu dei acesso para o mal é responsabilizado e eu também. Porque eu dei acesso ao mal. Ah, foi obsessor, você permitiu. Nós aprendemos dentro da Umbanda, você entra dentro de um templo de Umbanda, você vai para o terreiro carregado, cheio de irmãozinho, perdido, ele fica lá recolhido. Não é assim? A gente toma uma aula, a gente toma um passe, a gente recebe um aconselhamento, aprende, e na saída você escolhe se você vai querer que eles voltem com você ou não. A espiritualidade vem, tira um obsessor do lado de alguém, essa pessoa por afinidade vibratória atrai outro. Energias iguais se atraem. Então os nossos processos para serem melhorados não dependem de ninguém, a não ser de nós mesmos. Não é a espiritualidade que decide quando eu vou ser abençoado. Não é Deus que decide quando coisas boas vai chegar para mim. Porque Deus é amor. Ele quer o melhor para nós. Cabe a nós fazer o melhor, desejar o melhor para nós mesmos, porque somos os únicos responsáveis. A culpa é do outro, a responsabilidade é dos outros, porque o outro está fazendo errado, porque o outro está fazendo isso, porque o outro está fazendo certo. A espiritualidade não está vendo, ela está vendo tudo. Cuida do seu processo, porque ela também está olhando você. Então, é um texto fantástico, de extrema importância de conhecimento. Aconteceu na Casa Espírita é um livro que vem explicar com muita simplicidade, com muita clareza, os processos obsessivos, qual é a interação dos espíritos encarnados e desencarnados, qual é o caminho que nós devemos seguir, o que nós atraímos com as nossas vibrações. Então, para quem quer aprender, respeitando o tempo de cada um, instrução é o que mais se tem, é só buscar. Não pôr a candeia debaixo do alqueire, nem explicar sobre o conhecimento que é passado gradativamente, que a gente não é chocado com todos os conhecimentos universais, com as leis. A espiritualidade vem respeitando o nosso tempo, nosso conhecimento, e vem nos elucidando, e a gente vai aprendendo, a gente nunca mais para de aprender, a gente nunca vai parar de aprender. Nós nunca saberemos de tudo, mas com simplicidade ela vem dizer o que é necessário fazer para que sua vida ande no caminho melhor, para que você abra os caminhos da sua vida. Cuide de você, ame você, respeite você, sonhe, vibre com coisas boas, alimente a esperança, proteja a paz que habita dentro de cada um de nós. Essa é a parte dita com simplicidade a todos nós e que por muitas vezes é de difícil aceitação, porque é muito fácil falar que o outro é culpado pelas provas que eu estou sofrendo. É muito fácil julgar que é um demônio que está fazendo algo ruim para a minha vida. Eu sou um umbigo do mundo, eu sou um cordeirinho de luz, eu não tenho responsabilidade sobre o mal que eu faço. A culpa é dos espíritos perdidos. Quem dá acesso a espíritos perdidos somos nós. Quem dá acesso à espiritualidade, aos mentores, aos guias de luz, somos nós. Somos nós. Então,
Eles vêm nos auxiliar a compreensão de que nós escolhemos o que a gente quer para a nossa própria vida. E tudo que a gente planta, a gente colhe. Somos responsáveis, seremos responsabilizados por todas as nossas ações, sejam boas ou sejam ruins. Então, o último capítulo do ano, vai começar o novo evangelho em janeiro, vem nos deixar uma lição de ética, de melhoramento moral, de responsabilidade sobre nossa parte enquanto médium de uma corrente, de um templo umbandista, que a lei máxima é o amor, é o respeito e a caridade. É a incorporação do espírito para a prática da caridade. Isso é Umbanda, que deixa para todos nós uma ótima reflexão sobre quem nós somos, onde nós estamos e qual é a minha pequena parte. Cuidar da minha vida, do meu processo, do meu melhoramento, da minha instrução. Quanto mais eu estudo, mais eu aprendo. Quanto mais eu me abro para coisas boas para a minha vida, mais coisas boas chegam para a minha vida. Quanto mais eu me preocupar com os erros dos outros, mais erros eu estou cometendo. Perdendo um tempo precioso de plantar sementes boas na minha vida, cuidando do jardim do outro. Achando que o outro é ruim, o outro não presta. É a aula que vem nos dizer, quase esse ano todo, a responsabilidade que nós temos sobre nossas ações. Não respondemos pelas ações de ninguém. De ninguém. E nós abrimos portas e somos responsáveis por tudo que entra nela. Nós somos deuses co-criadores para a nossa própria vida. Então, quer bênção, quer paz, quer graça na sua vida? Abre as portas do bem. Cuide do seu processo, se ame mais, se respeite mais. Se melhore mais, se equilibre mais. Para que coisas boas você consiga fazer com mais facilidade. Que você consiga espalhar mais serenidade e amor com o dom que você tem de falar. Do que contaminar, do que magoar, do que desrespeitar. Todos nós seremos responsáveis por tudo que nós fazemos, de bom ou de ruim. Muitíssimo obrigado por mais uma grandiosa oportunidade de estudo. Foi um ano maravilhoso de aprendizado. A espiritualidade nunca para de nos orientar para o bem, nunca para de nos auxiliar, nunca dormem, sempre estão nos protegendo. É nós que precisamos praticar mais coisas boas, praticar o conhecimento que nos é passado, a fim de que a nossa vida melhore. A melhora da vida não vem no tamanho da montanha de ouro que você possui, mas é quem você é, o que você espalha. Muitíssimo obrigado. Até o próximo ano. Gratidão, gratidão, gratidão.